Há 103 anos, em 13 de fevereiro de 1913, nascia Dona Beni, Benedita Cândida de Campos Rosa. Uma pessoa apaixonada pela sua pátria paulista de 400 anos e a mais tieteense dos tieteenses. Amava sua terra e sua gente. Sou a primeira filha de Nino e Beni. Talvez seja a maior admiradora dela. Admiro-a como mãe, como esposa, como professora, como diretora e grande poetisa, que fazia todas as poesias declamadas nas festas escolares. Era também uma grande escritora. Ao chegar em Tietê, de viagem, ela dizia, plagiando um grande poeta, eu digo, por ser da minha terra é que eu sou grande, por ser da minha gente é que sou nobre. Trabalhou em tantas cidades pelos distantes rincões do interior do estado, próximo à divisa do Paraná, pelo litoral norte, mas só uma cidade transbordava o seu coração de alegria, terra de Dominguinho Alfaiate e de Dona Luísa, Tietê da Santíssima Trindade, do Bom Jesus da Pedra Fria e da Aparecidinha, terra de seus pais e de sua gente. Mamãe, para mim, a melhor definição dela ela era uma mulher à frente do seu tempo. Ela ia em cada cidade, aonde foi primeiro como professora e depois como diretora, estimulava a reconstrução das escolas, das classes, das quadras, das hortas, resgatava a história das cidades. Então, cavava as trincheiras novamente, erguia monumentos e mobilizava todas as pessoas em volta delas. E a segunda definição, para mim, de mamãe, é uma mulher de uma capacidade de adaptação fenomenal, porque ela saiu de um pai do qual ela dizia, eu tenho orgulho de nunca ter visto o pelo na gola na base do pescoço, chegando até só a mim, uma filha que casou grávida. E aceitou da mesma maneira, incentivando, fazendo o enxoval, aceitando a neta. E ela conseguia esparramar o amor aonde ela passava. Na família, ela sabia ser carinhosa, era brava, sabia dar as sovas na hora certa, mas sabia dar o amor. Então, o comum da gente ouvir falar aqui é desde o atual presidente, quando eu encontrei quando ele era candidato em uma inauguração, ele virou e falou assim, você é filho do Dona Beni? Apanhei muito de sua mãe, muito, e agradeço. Até quando a gente fala com outras pessoas aqui de Tietê, eles falam, ainda ressoa no ouvido, oi tostão de ouro, riqueza da avó, São João de Ouro. E assim era. Essa minha mãe deliciosa, nossa mãe deliciosa, que a cada um ele atribuía uma expressão de carinho. E é essa mãe que a gente guarda com tanto carinho e que a gente tem sempre, eternamente no coração. Primeira filha de família grande com 6 irmãos, Salvador, Carlito, Augusta, Helena, Tutu, João José e Papau, Benedito Roque. Hoje, ainda vivo, apenas Tutu. Se formou professora na primeira turma da Escola Normal de Tietê, hoje EEPSG Plínio Rodrigues de Moraes. Mamãe mudou para Cesarolange e daí nós fomos para uma casa. Daí nós fomos para um casarão lá, Cesarolange, enorme, com quartos, uns conjugados junto com os outros e um assoalho largo no chão, aquelas janelas grandes de batente pintada de azul. Era uma casa mal assombrada, como todo mundo dizia lá, muito antiga, enorme, como minha mãe falava.
Aí mamãe tinha o quarto dela entrando assim, tinha um corredor grande, o quarto dela era do lado direito. Depois vinha outro quarto à esquerda, outro quarto à esquerda, depois vinha a copa, a cozinha. E lá no fundo da cozinha dormia o papagaio, que era do meu pai, que chamava Louro. Aí o Louro ficava lá, de dia punha para fora, de noite ia para dentro e tal. E minha mãe era muito devota de rezar o terço, mas ela dormia no meio dos terços. Fala, Maria. O Louro tinha uma corrente, não. Não, espera aí. E daí... E mamãe era muito devota de rezar o terço. Às vezes ela dormia pro meio do terço, assim, mas ela colocava, deitava de costas, colocava o terço na mão e o terço ficava fora da cama. E meu pai não estava lá nessa ocasião, estava só mamãe, algumas crianças e eu também. Aí mamãe conta que depois acomodou todas as crianças, tudo, e foi deitar. E foi rezar o terço que não tinha rezado ainda. Deitou de costa, pegou o terço e ficou rezando. Deve ter passado pelo sono, mas acordou com um barulho de corrente. E a casa era tida como mal assombrada. Então aquele barulho de corrente no corredor, assim, sutilmente, não era uma coisa muito alta, mas muito perturbadora, porque vinha se aproximando o barulho. Vinha se aproximando. E ela então, ai, almas benditas do fogo do purgatório, me ajude nessa hora, e rezando, e o barulho chegando, De repente ela sentiu um chasqueão, assim, um puxão no terço, e o Louro, Louro! Aí ela pegou no maior estilo dela e falou, Louro, piada da mãe! Aí toca pegar o Louro e levar na gaiola de novo, que era a corrente do pé do Louro que estava se arrastando. Mas mamãe tem histórias e histórias, viu? Muitas, projeto de livro. Olha, outra vez mamãe foi fazer uma excursão para Brasília com uma senhora que era muito amiga dela, chamada Luísa de Mimi, morava aqui em Tietê, falecida, é vizinha nossa. Daí ela foi de ônibus naquele tempo, mas não chegava nunca. Aí chegou uma certa hora, a tia Luísa falou assim, ai comadre, será que não é bom a gente voltar? Porque muito longe, não chega nunca, né? Minha mãe com aquele jeito dela falou assim, eu vou nem que seja para morrer! E o menininho que estava atrás ia descer numa cidade antes de Brasília, né? Aí a mãe dele falou, vamos então, nós vamos descer aqui. Ah, eu queria tanto ver a mulher morrer. Junto com essa, eu lembro de mamãe contar, quando ela foi para Foz do Iguaçu, e aí tinham aqueles contadores de história, e o menininho falou, a senhora é paulista de São Paulo? Da onde que a senhora é? Ela falou, sou paulista de 400 anos. Falou, não parece que é tão bem. Aos 24 anos, já casada e com uma filhinha de 2 anos, escolheu sua primeira classe, multisserial, 1, 2, 3 e 4 anos na mesma sala, em Ribeirão Bonito, distrito rural de Duartina. No auge de sua juventude e entusiasmo, desenhou na lousa uma rosa, no maior capricho, e perguntou aos alunos, o que vocês veem aqui? E eles responderam a uma só voz, repolho, fessora. Filhos de roceiros enxergariam muito mais uma verdura que uma flor. Acabou aí uma desenhista, para dar lugar a uma formadora de cidadãos. Eu quero agradecer muito a vocês este momento especial em que eu posso saudar em parte a dívida de gratidão que eu tenho para com mamãe Beni. Dona Beni, mamãe Beni, esta mulher notável, esta mulher inesquecível. Para mim, meu tipo inesquecível na vida. Dona Beni foi luz no mundo, por onde andou, deixou rastros de luz. Iluminou o caminho de muitos, como iluminou o meu, sendo minha alfabetizadora. Dona Beni também lançou no meu coração sementes de fé, mas sementes tão fertilizadas, tão fecundadas, que esta fé me acompanha pela vida toda. E todas as vezes, ao agradecer minha fé, eu lembro de mamãe Beni. E agora, ao colocar numa escola o nome de mamãe Beni, eu fico muito agradecida, porque
Cada vez que os alunos pronunciarem o nome de Mamãe Beni, eles vão soar no céu como uma música de raro esplendor. Vão soar como um ato contínuo de louvor a Deus por ter chamado à vida uma pessoa tão especial quanto Mamãe Beni. Seu vozeirão alto e forte ecoava pelos corredores e pátio das escolas. Se emocionava com seus alunos e professores ao hastear a bandeira nacional ao som do hino. Foi uma educadora à frente do seu tempo. Suas escolas tinham hortas, palcos para cantos e poesias, fanfarras e merendas bem servidas. Enérgica, porém justa e caridosa, todos a amavam e a respeitavam. Quantas gerações ela conduziu e orientou para o bom caminho. Mulher de fé e religião, seja feita a vontade de Deus, e por Jesus e Maria desfiou os seus dias. E eu me lembro de umas palavras sábias do profeta Daniel, que dizia que aqueles que iluminarem a muitos, mostrarem a muitos os caminhos da justiça e da verdade, brilharão como estrelas por toda a eternidade. Dona Beni certamente brilha como uma estrela de raro fulgor, iluminando agora, mesmo na eternidade, pelo seu exemplo de vida, a vida de todos nós, que tivemos a felicidade de conhecê-la, de conviver com ela. Dona Beni foi uma mulher notável, simples, inteligente, uma cristã perfeita. Sua presença na igreja era evangelizadora. Dizem que as palavras edificam, que os exemplos arrastam. Ela, com a sua vida de fé, com o seu proceder, ela arrastou muitos pelos caminhos de Jesus Cristo. Então nós temos que render graças a Deus, pela mãe de família que ela foi, pela cidadão exemplar, pela mestre inesquecível que foi Dona Beni. Deus seja louvado, hoje e sempre, por colocar no mundo uma pessoa de escola como Dona Beni. Dos seus 8 filhos, 7 se formaram professores. Embora alguns tenham seguido outras profissões, todos herdaram dela a plena cidadania. Marlete, Luísa, Tito, Francisco, Beni, Benedita, Neto, Domingos, Nina, Antônia, Cândida e Nonô, Norberto. Gente querida, continua amando a nossa Tietê, embora os 2 últimos sejam tieteenses de coração. Junto ao italiano querido Nino Rosa, Francisco, colaborou na construção do seminário e da nossa Santa Casa. Dessa família brotaram 20 netos e 20 bisnetos, sendo que mais um está a caminho. Viva Dona Beni! Viva a Mamãe Beni!